Olha, quando a mudança é feita próxima à eleição do final do mandato, é natural, pode ser até uma boa notícia porque significa que o secretário teve um bom desempenho e pode ser eleito deputado federal, deputado estadual, até governador. Mas a grande maioria das mudanças se concentra no meio do mandato. E isso é problemático, porque mostra que a educação, que deve ser uma política mais contínua, uma política de Estado, pode ser que esteja sendo tratada em alguns lugares sem o devido cuidado. Então, tendo menos mudanças na educação ao longo do caminho, é melhor do que ter mais mudanças. Claro, pode haver algum secretário que cometeu algum erro, etc., mas o número me parece bastante grande, não me parece um conjunto de excepcionalidades, porque são 14 estados e mais de uma mudança dependendo do estado. Então, acho que isso mostra que a educação precisa ganhar um caráter igual o Banco Central tem hoje no Brasil. Sabe? Um caráter de tal estabilidade por ser uma política de Estado e não uma política de governo, que os secretários precisam ter algum grau de proteção. Repito, é claro que se cometerem algum erro, devem ser tirados, mas não me parece que é o caso atual. O caso atual é que a Secretaria de Educação ainda não tem o mesmo status, porque a educação ainda não tem o mesmo status que a política econômica. E a gente precisa dar o mesmo status à educação que se tem hoje na política econômica no Brasil, ou seja, é uma política de Estado e não uma política conjuntural. Eu acho que uma lei de responsabilidade educacional daria um peso maior para a educação na agenda governamental. Quando isso ocorrer, não precisa criar nenhuma proibição para mandar a gente embora, isso seria estapafúrdio. Mas quando isso ocorrer, os governantes vão levar mais a sério a política educacional. Vão perceber que quanto mais houver continuidade, melhor. É o que aconteceu na área fiscal. Com a LRF, você vê que as mudanças, na verdade, do ponto de vista inclusive de secretários na área fiscal, são bem menores do que eram no passado. Os ministros da Fazenda, inclusive, ficam mais tempo agora. Então, na hora em que isso acontecer, os governantes vão pensar duas vezes antes de trocar o secretário, como se troca, digamos, de roupa. Então, acho que é esse o principal objetivo de uma lei de responsabilidade educacional do ponto de vista da estabilidade da política. Ela não pode, é claro, criar parâmetros tais que você amarre as mãos dos governantes. Mas você pode criar um certo parâmetro e o governante vai pensar duas vezes antes de fazer mudanças conjunturais na política educacional. Sem dúvida, a própria lei de responsabilidade educacional criaria, digamos, esse compromisso no plano municipal. Porque se há muitas mudanças nos estados, há muito mais ainda nos municípios. Então você cria um compromisso maior com uma política de Estado, que não pode ser mudada ao bel prazer do governante simplesmente. E que ele será tanto mais bem avaliado, quanto mais tiver continuidade de resultados. E que haverá, inclusive, algum tipo de punição, no caso de responsabilidade educacional, se ele não atingir certos resultados e metas. E não atingirá, para terminar minha lógica, certos resultados e metas com algum grau de estabilidade da política. Então, acho que esse é o ponto essencial. Você vai atingir os municípios porque eles vão pensar também, os prefeitos vão pensar duas vezes antes de fazer mudanças, digamos, tópicas ou mudanças, digamos, extemporâneas e no secretário de Educação. Olha, eu acho que redes estaduais muito grandes já constituem em si um problema organizacional. Como resolver isso não é fácil. Acho que mesmo os estados que tenham redes grandes precisam ter algum grau de descentralização dentro da rede, isto é, precisam ter de alguma maneira instrumentos mais regionalizados para evitar uma situação que ocorre muito em alguns estados, em São Paulo isso é muito claro, que as escolas estaduais longe da capital se sentem abandonadas pela Secretaria de Educação. Então você precisa aprimorar mais mecanismos de monitoramento, controle e de absorção dessas escolas por uma ideia de sistema educacional estadual. Além disso, há um outro problema que as pessoas pouco falam, que existe a convivência entre escolas estaduais e escolas municipais, muitas vezes no mesmo lugar, e por vezes no mesmo tipo de série de ensino. Como é que você faz isso? Então é preciso começar a compatibilizar essas coisas.
quando se fala que é um regime de colaboração, não é um regime de proibição ou de competência exclusiva, é um regime de colaboração. É preciso equilibrar mais a relação entre estados e municípios. Nesse sentido, eu acho que os estados têm um papel coordenador junto às redes municipais e muitas vezes não têm exercido esse papel. Muitas vezes quem tem exercido esse papel é o governo federal. O governo federal não vai conseguir coordenar sozinho 27 redes estaduais e a possibilidade de ter mais 5.564 redes municipais. Então, os estados precisam regionalizar a educação e coordenar junto com os municípios. Sei que há competição, muitas vezes até por recursos, dependendo do seu número de alunos, isso tem algum impacto no seu orçamento educacional, tudo, mas é preciso ter um regime aí que tenha estímulos para a colaboração. Eu acho que o Fundef e o Fundeb melhoraram a distribuição dos recursos, mas não trouxeram estímulos para a colaboração. A gente precisa pensar em instrumentos legais que aumentem a colaboração e a cooperação entre estados e municípios. Enfraquece, porque você não vai ter colaboração e cooperação sem algum grau de estabilidade das políticas públicas. Acho que esse é o elemento essencial. Então, a colaboração vai depender muito da capacidade de cada governo de ter uma política estável em educação. E é muito mais instável a política de educação no Brasil no plano municipal, muito mais do que no plano estadual. Então, preciso ter um maior grau de estabilidade aí, daí que uma lei de responsabilidade educacional ou algo que o valha, para que a gente possa ter aí uma maior colaboração entre estados e municípios e evite o principal problema dessa história. A educação serve para os alunos, vão sempre lembrar disso. E se houver uma confusão entre as redes de ensino, o maior prejudicado é a sociedade local, os maiores prejudicados são os alunos. A passagem de, digamos, de escolas estaduais para escolas municipais, ou da competência estadual para a competência municipal, envolve uma ampla barganha e negociação federativa, legítima do ponto de vista democrático. Se você tem muita descontinuidade, fica difícil fazer esse processo. Porque, veja, não basta apenas passar a um certo nível de educacional do Estado para o município. Tem um tempo em que o Estado deveria acompanhar os municípios. Porque simplesmente passar é o que a gente chama de operação desmanche. Vai embora e se vire ali. Esse é o problema, não dá para fazer isso no Brasil. É preferível manter mesmo essa dualidade de redes. Se for para migrar cada vez mais, particularmente o Fundamental 1, se necessário o Fundamental 2, dos estados para os municípios, isso tem que ser feito com acompanhamento, talvez por alguns anos, da rede municipal pela Secretaria Estadual de Educação. Isso só vai ser possível se houver algum grau de continuidade de políticas públicas na área educacional. E um turnover muito grande de secretários só prejudica esse processo. Essas questões muitas vezes não aparecem nesses planos porque elas são questões político-institucionais que elas, na verdade, estão nas bordas da política educacional. A questão principal aqui colocada da estabilidade dos secretários, não sei como é que se vai colocar isso, mas com certeza, sobretudo na ideia de um plano nacional, vai se colocar a necessidade de maior colaboração entre os níveis de governo e de maior continuidade da política pública da nacional. Se essas duas coisas forem colocadas, a partir disso a gente começa a pensar em que instrumentos podem viabilizá-las. Eu acho que em Bobina estamos discutindo os instrumentos que podem viabilizar uma política educacional no Brasil consistente e de longo prazo. É este o ponto. Então, talvez o Plano Nacional apresente mais as grandes metas nesse sentido, mas os instrumentos vão vir depois.